Gravando. Por via de que é que vocês desespiritaram de seguir vinda com a gente, falei e refuguei para não ter falado, que gabo e questão não são regra de se negociar. Mas o homem Diodato, distanciado de uma minha pergunta dessas, esbarrou vez, demorão. Mesmo num desajeito, ele fungava. E ele comigo não tinha ajuste, mas não queria me ofender sem a razão. Chega olhou para os companheiros, que acenavam devagar com as cabeças, mas numa maneira brandazinha de sonsa. Fora de tudo o mais, para não se entender se é sestro ou anuído, que é do jeito comum como essa gente costuma. Ara, senhor, sim. Por fim, ele falou resposta, que a influência esmoreceu. A gente gastou o entendido e estava quase meio envergonhado. Eu disse, pois? Não vê, chefe, praz vosso respeito, as coisas demudaram, que viemos com Sil Zé Bebeu. Vai, a gente gastou o entendido. Ele disse, o que Zé Bebelo falou quando chamou vocês? Foi. Quando chamou o senhor, sim. Ele prometeu vantagens? Não se diz. Chamou. Falou misturado. A gente viemos. E o que é que falou? Agora a gente não sabe mais. Falou muito razoável. Falou muito razoável. Agora, com perdão vosso, a gente esquecemos. A gente gastou o entendido, mas muito razoável falou. De irritado, de aflêmia, dei o discutir. Pois, por que é, então, que não foram logo com o Zé Bebelo, para o Zé Bebelo se foi? Quando o Zé Bebelo se foi? Deixamos o tempo dos outros passar. Não temos questão, não temos questão. Mirei e vi o que desde antes me invocava. Aquele homem, por uns astutos indícios, se apartando, ele desconfiasse de mim. Aqueles outros homens, os do todo sertão, das brenhas, os com as ventas largas para baixo, cada um cão. O que era que eles achavam em meu ser? Repensei. Então, para avaliar, em prova a dúvida deles, tive um recurso. Amanhã, como de inesperadamente, de repente, eu muito disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vendo como foi, o supetão de susto que ele teve, arregalado conforme me olhava, e naquilo ouvido não acreditava, o tanto que retardou para responsar. Todo baixo, para sempre. Despedidos estavam, podiam ir. Não, a bobeia, se ele em fato estranhou, foi somente por causa do tom de minha voz. Se foi por minha voz, foi porque, no afã de querer pronunciar sincero demais o santíssimo nome, eu mesmo tinha desarranjado fala, essas nervosias. E eles iam-se embora, conforme desisti de sobreguardar esses homens, do jeito de que é que me valiam. O contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirim, não é com dares e tomares. Fino que me abespinhei, por conta, ao que aqueles homens não eram meus de lei, eram de Zé Bebelo. E Zé Bebelo era assim instruído e inteligente, em salão de fazenda? Desisti, dado. Não baboseio. E o mais, era como alguém dizendo, vai declarar seca por esse norte e homem e mulher vão vir. A vida é um vago variado. O senhor escreva no caderno, 7 páginas. Aqueles urucuianos não iam em cata de Zé Bebelo. Conforme sem nem satisfação fiquei sabendo. Voltavam de volta para os seus recantos. Quartel de mandioca. Em qualquer parte se planta.
E o Senhor derruba um mato, faz um chão bom, roça também se semeia. Eles foram embora. Deixei levarem os cavalos. Reparti com eles alguma quantia e com alegria se arregalaram. Dinheiro é sempre amigo seja. Estúrdio é o que o diga. Nesta verdade, que eu livre longe deles, desaluídos, é que eles estavam comigo. Mas eu quisesse com gana o préstimo deles. Então, só me serviam era na falsidade. O senhor me entende? E digo que eles eram homens tão diversos de mim, tão suportados nas coisas, que, por quanto que eu achei, que devia de ter pedido a eles lembrança de muito rezarem por meu destino, mas de desertarem de mim. Então, será que era um agouro? Não sei. Que sei. Tive fé em mim sozinho. O que juro e que sei é que tucano tem papo. Paz. Achava, adiante dias de caminho, achei de querer e não querer encontrar os instantes, que rezassem por mim a rogo e paga. Reza boa de outros, singela, que mais me valesse. Essas ave-mariazinhas novenas, assim, conforme de Adorim tinha expedido o recado para minha Otacília, mediante o arrieiro de uma tropa. Pelejei por afirmar a ideia nisso, que próprio depois eu enxotava. Às vezes, as melhores haviam de ser as rezas de mais longe, desconhecidamente. Me lembrei de um homem, de minha meninice, um do outro lado do rio. O sujeito que escondia uma oração tão estremunhada, desguisada, que duvido mesmo um padre aquilo entendesse e desse licença. Pois, ora, me servia. Ou a mulher que teve seu meninozinho parido no chão do rancho, do povoado dos papudos. Ela me devia mercês, então não podia encaminhar a Deus por mim nem um louva-amém? Só será que o arrieiro passa e vai na Santa Catarina? Isso perguntei a Diadorim. O que perguntei era por uma opinião. Eu queria pensar nisso de tarde, nos repontos, de assento, mas logo esse sossego manso me largava, nuvenzinha leve. Vaqueiro pode laçar o lugar do ar? Às voltas e revoltas, eu pelejava contra o meu socorro. Hoje eu sei, pois sei por quê. Mas eu não falava sozinho. Figuro que estava em meu são juízo, só que andava às tortas, num lavarinto. Tarde foi que entendi mais do que meus olhos, depois das horrorosas peripécias que o senhor vai me ouvir. Só depois, quando tudo encurtou, dei decreto de fim em essas esquisitices. No que não perguntei, Diadorim me respondeu: Ah, muita coragem, Riobaldo, se carece de ter muita coragem. Ah, eu sabia. A coragem, eu? Aí quem era que me vencesse nesse dever? A lirolé? Quem podia afrontar minha presença feito morro padastro? Tinha mãos e ações que davam para lavar meus trajes, mas o que Diadorim disse não me fez moça. Dou exemplo. Do que houve se passou uma vez no Carujo um arraial triste em antigos tempos. O povo dali fugiu por alguma guerra ou pressa. Fecharam a igrejinha com o morto lá dentro, entre as velas. Eu gostava de Diadorim corretamente. Gostava aumentado, por demais, separado de meus sobejos. Aquilo, devandito. Ele tinha falado solto e sem serviço. Era só uma recordação. Assim, o fraseado verdadeiro, ditado da vida. O que não fosse destinado para ele nem para mim, mas era para todos. Ou então, sendo para mim, mas em outros passados, de primeiro. Ali naquele lugar, o Carujo, no reabrirem, depois de uns meses, a igreja, o defunto tinha se secado sozinho. Ao, portanto, que se ia conjuntamente de Adorim e eu, nós dois, como já disse. Homem com homem, de mãos dadas, só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, para a par, a vai a vida inteira. Que coragem! É o que o coração bate, se não bate falso. Travessia, do sertão, a toda travessia.
Só aquele sol, a assaz claridade, o mundo limpava que nem um tremer d'água. Sertão foi feito, era para ser sempre assim, alegrias. E fomos. Terras muito deserdadas, desdoadas de donos, avermelhadas campinas. Lá tinha um caminho novo, caminho de gado. Arte que eu achei o meu projeto. Só digo como foi. Do prazer mesmo sai a estonteação, como que um perde o bom tino. Porque viver é muito perigoso. De Adorim, o rosto dele era fresco, a boca de amor, mas o orgulho dele condescendia uma tristeza. Matéria daquilo que me desencontrava. Motivo esse que me entristeceu? Ah, nenhum. Eu já estava chefe de glórias. Nem de Adorim não duvidava do meu roteiro, que fosse para encontrar o Hermógenes. Desse jeito, a gente ia descendo ladeiras. Ladeiras arreentas e com pedras, com os abismos dos lados, e tão a pique que podiam rebentar os rabichos dos arreios, do despenhado. No ali descer os cavalos, muitos se agachavam de ancas, feitos se os pescoços deles se encumpridassem, e montões de pedras para baixo rolavam. Até ri. De Adorim ainda cria mais no meu fervor em se ir perseguir o Hermógenes. Essas ladeiras era que me atrasavam. Depois dali, eu ia ter muita pressa demais. Agora, o senhor saiba qual era esse o meu projeto. Eu ia traspassar o liso do Sussuarão. Passo. Senhor crê sem estar esperando? Tal que disse. Ainda hoje, eu mesmo, disso, para mim, eu peço espantos. Quer que eu me acuava? Agora, eu velho, vejo, quando cogito, quando relembro, conheço que naquele tempo eu girava leve demais e assoprado. Deus deixou. Deus é urgente, sem pressa. O sertão é dele. É, o que o Senhor quer indagar, eu sei, porque o Senhor está pensando alto, em quantidades. É do demo? Se é como o corujão que se voa, de silêncio em silêncio, pegando o rato mestre, o qual carrega em mão curva. No nada disso não pensei. Como é que pudesse? A invenção minha era uma, os minutos todos, tivesse um relógio a atravessar o liso do Sussuarão. Ia, indo, fui ficando airoso. Por forma como a gente rodeou outra volta, não se passando no Vespê e no Bamboal do Boi, nenhum de meus homens não tirou palpite desse propósito. Pasmo deles ia ser. Daí, uns desconfiavam de se estar onde estávamos, donde, aperto dele, umas poucas 5 léguas, o desmenso, o raso enorme, por detrás dos morros. E a gente dava a banda da mão esquerda ao vão do Oco e ao vão do Cuio, esses buracões precipícios, grotão onde cabe o mar, e com tantos enormes degraus de florestas, o rio passa lá no mais meio, oculto no fundo do fundo, só sob o bolo de árvores pretas de tão velhas, que formam um mato muito matagal. Isto é um vão. E num vão desses, o Senhor fuja de descer e ir ver, ainda que não faltem as boas trilhas de descida, no barranco matoso escalavrado, entre as moitarias de Xaxim. Ao certo que lá embaixo dá onças, e que elas vão parir e amamentar filhos nas sorocas, a ianta velhusca moradora, livre de arma de caçador. Mas o que eu falo é por causa da maleita, da pior. Febre, ali no oco, é coisa, é grossa, mesma. Terçã maligna, pega o Senhor. A terçã brava, que pode matar perfeito o Senhor antes do prazo de uma semana. No que eu,
no meu destino não pensei. Diadorim, em sombra de amor, foi que me perguntou aquilo. Riobaldo, tu achasses que uma coisa mal principiada algum dia pode que terá bom fim feliz? Ao que eu, abirado, reagi. Mano, meu mano, te desconheço? Me chamo, não é o urutu branco? Isto que hei de já machimé. Diadorim persistiu calado, guardou o fino de sua pessoa. Se escondeu e eu não soubesse. Não sabia que nós dois estávamos desencontrados por meu castigo. Hoje eu sei, isto é, padeci. O que era uma estúrdia queixa e que fosse sobroço, eu pensei. Assim ele acudia por me avisar de tudo, e eu, em quentes, me regendo. Não dei tino. Homem, sei? A vida é muito discordada. Tem partes, tem artes, tem as neblinas de Ciruís, tem as caras todas do cão e as vertentes do viver. O que na hora achei foi que Diadorim estivesse me relembrando de Medeiro Vaz não ter conseguido cruzar a travessia do raso. Mas Diadorim também não adivinhou meu espírito, pois, por aquela conta mesma, era que eu queria. Sobre o que eu era um homem, em sim, fantasia forra, tendo em nada aqueles perigos capaz do caso. Para vencer vitória, aonde nenhum outro antes de mim tivesse. Respinguei dessas faíscas constantes. Eu, não, o cujo do orgulho, de mim, do impossível. Descia e subia a fumaça da noite. Esbarramos. Era numa curta vereda, nos brejos Buritis-alzinho. Acendemos fogo. Aí mal dormi, fortíssimo no meu segredo. Meu primeiro sono, sim, o resto foi ondas. Reprazer cru dessa espiritação. Eu ardia em mim e em satisfa contente, feito fosse véspera de uma patusqueira. As forças me amanheceram acordado. Adiante da gente, o mangabeiral. Depois, o raso. Aí o liso do Sussuarão. Em fundo e largo, as 50 léguas e as quase 30 léguas das mais. Ninguém me fazia voltar a seco de lá. Aquela hora, eu só não me desconheci porque bebi de mim, esses mares. Também eu não ia naquilo sem alguma razão, mas movido merecido. Por conta do Hermógenes, nossos dois bandos viajavam em guerra e contra-guerra, e desenrolando caminhos por esses gerais, cães, se caçando. Só que o sertão é grande ocultado demais. Então, eu ia, varava o liso, ia atacar a fazenda dele, com família. Ovo é coisa esmigalhável. Ia bem. Para vencer justo, o Senhor não olhe e nem veja o inimigo. Volte para a sua obrigação. Mas eu dava as costas à cobra e achava o ninho dela, para melhor acerto. Ao que esse não tinha sido o arrojo de Medeiro Vaz? O dia parava formoso, suando o sol, mesmo o vento suspendido. Vi o chão mudar, com a cor de velho, e as lagartixas que percorriam de leve por debaixo das moitas de caculucage. Foi? O pessoal O pessoal meu não devia de estar com inquietação? Vi uma coruja, mas corujinha entortadeira. E coruja só agora mesmo é em centro de noite, quando dá para a risã. E cuspi no branco leite de uma Maria Brava, que todas as sãs cheirosa florescia. Era a hora. Repuxei os freios, bem esbarrando. Equei os meus homens. Aqui, gente, guerreiros em minha presença, com certo reboliço, como todos vieram para saber daquela novidade. Declarei a eles: todos me entenderam? Em fila, as caras todas ficando iguais. Me seguissem?
Nenhum não tinha ar do que ia ser, o que fazia tantos dias eu tensionava. Nem João Goianhá, Marcelino Pampa, João Conclis, nem o Alaripe, nem Diadorim. Diadorim me olhou tremelucentemente, de coragem, de disposto. Ele sim, mas os outros? Seria que medissem meu morto atrevimento? Era feito se eu estivesse aloucado extenso. Porque o que eu estava mandando, nem Mendeiro Vaz mesmo não teria sido capaz de crer. Eu queria tudo, sem nada. Aprofundar naquele raso perverso, o chão esturricado, solidão, chão à ventesma, mas sem preparativos nenhuns, nem cargueiros repletos de bom mantimento, nem bois tangidos para a carneação, nem bogós de couro cru derramando de cheios, nem tropa de jegues para carregar água. Para que eu carecia de tantos embaraços? Pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá, quando a gente pode permanecer deitada em rede ou cama, e as enxadas saindo sozinhas para capinar roça, e as foices para colherem por si, e o carro indo por sua lei buscar a colheita, e tudo o que não é o homem é sua, dele, obediência? Isso não pensei, mas meu coração pensava. Eu não era o do certo, eu era o da sina, e nem enviei adiante nenhuma patrulha de farejadores, nem Suzarte, Nelson ou Kips, que tapejassem, nem o tipote para trilhar e entender, ver se divulgava os socorros. Alguma grota duvidável d'água. Passo. Posso pegar por aqui? Sim. Vamos então. Se o cada um que se valesse, cada um que me seguisse. Agora vamos entrar para pernoitar lá dentro. Eu determinei. Só era se aviar, mas o menino Guirigó, mal me ouvindo, falou. A gente? A gente. Esse era um menino. Eu não devia de mandar alguém conduzir o Guirigó de volta para que em um lugar seguro deixassem? No ar não fiz. Senão, por que era então que ele para tudo tinha vindo? Os outros não me cumprissem, eu havia de voltar de lá, dar de mão de minha atenção? Nunca. Só melhor sozinho eu ia. Ia por meus brancos ossos. Trance, tempo, que esperei a resposta deles. Dei a palavra, meus homens. Jagunço não despreza quem dá ordens de abradas. Se amanhã meu dia for, em depois da manhã não me vejo. Antes de menino nascer, hora de sua morte está marcada. Teu destino dando em data, da meia-noite tu vivente não passa. Os que diziam assim eram todos eles, secundandos cabecilhas, valentes que eram e como foram se animando, ao que me obedeciam ao meu melhor enredor. A gente andou no comum até o fim do grameal. Aí se estava, se esbarrava, frente a frente com o liço, rédeas às ordens. A gente se moveu. Sou em glória. Eu pensei em Otacília. Pensei como se um beijo mandasse. Soltando rédeas, entrei nos horizontes. Onde entrei na areia cinzenta, todos me acompanhando. E os cavalos vagarosos viajavam como dentro de um mar. O Senhor vê e vê? Alguém alto me levou, alguém salvou um seguinte. Águas não desmanchavam meu torrão de sal. Nem eu não tive incerteza em mente. Assim fomos. Aí eu em frente, adiante. A fortes braços de anjos sojigado. O digo? Os outros, em passo, usufruíam quinhão da minha andraja coragem. Rasgamos sertão, só o real. Se passou como se passou, nem refiro que fosse difícil, essa vez não podia ser. Sobrelégios? Tudo ajudou a gente, o caminho mesmo se economizava.
As estrelas pareciam muito quentes. Nos 9 dias atravessamos. Todos, bem, todos tirante um, que conto. O que era? Que o rastro não era terrível? Ou foi por graças que achamos todo o carecido, não obstante não ir em rumos incertos, sem mesmo se percurar? De melhor em bom, sem os maiores notáveis sofrimentos, sem errar em ponto, errar ponto. O que era no cujo interior o liso do Sussuarão? Era um feio mundo por si exagerado. O chão sem se vestir que quase sem seus tufos de capim seco em apraz, e que se ia e ia, até não onde a vista não se achava e se perdia. Contudo que tinha de tudo, os trechos de plano calçado rijo, cascos que ferem faíscas, cavalo repisa em pedra azul. Depois, o frouxo palmo de areia de cinza sobre pedras, e até barrancos e morretes. A gente estava encostada no sol, mas com a sorte nos mandada, o céu enuveou, o que deu pronto mormaço e refresco. Tudo de bom socorro em a uns lugares estranhos. Ali tinha carrapato. Que é que chupavam por seu miudinho viver? Achamos reses bravas, gado escorraçado, fugido, que se acostumaram por lá, ou que de lá não sabiam sair. Um gado que assiste por aqueles fins e que, como veados, se matava. Mas também 2 veados a gente caçou, e tinha achado jeito de estarem gordos. Ali então tinha de tudo? Afiguro que tinha. Sempre ouvi zum de abelha, pudar de aranhas, formigas, abelhas do mato que indicavam flores. Todo o tanto que de sede não se penou demais, porque solerte subitamente para um mistério do ar, sobrechegamos assim em paragens, no que nem o Senhor nem ninguém não crê, em paragens com plantas. De justiça digo também, uma regra se teve sem saber de quem foi que veio a ideia dessa combinação. Qual foi que a gente se apartou em grupos de poucos, jornadeando com a maior distância aberta, mas que assim, quando um avistasse qualquer coisa diversa, podia dar sinal, chamando os outros para a novidade boa. Eu que digo, mesmo não era só capim áspero ou planta peluda como um gambá morto, o cabeça de frade pinta roxa, um mandacaru que assustava, ou chique-chique espinharou, cobrejando com suas lagartonas, aquilo que em chuvas de flor dói em branco, ou cacto preto, cacto azul, bicho Luiz Cacheiro. Ah, não, cavalos iam pisando no quipá, que até rebaixado, esgarço no chão, e começavam as folhagens, que eram urtigão e açapeixe, e o neves, mas depois a tinta dos gentios de flor bela azul, que é o anil trepador, e até essa sertaneja assim, e a Maria Cipe, amarelas, pespinga de orvalhosas, e assim, a muito melindrosa flor, que também guarda muito orvalho. Orvalho pesa tanto, parece que as folhas vão murchar, e erva curraleira, e quixaveira que dava quixabas. Passo. Vou continuar então. Estão escutando? Alô? Sim. Sim. Ah, Estamos tá. escutando, sim. Tá ótimo. Digo, se achava água, o que não é apenas água de touceira de Gravatá conservada, mas em um lugar onde foi córrego morto, cacimba d'água viável para os cavalos. Então, alegria. E tinha até um embrajados onde só faltava o buriti, palmeira alalã, pelas veredas. E buraco-poço, água que dava prazer em se olhar. Devido que nas beiras o senhor crê, se via coragem de árvores, árvores de mata, indas que poucos altaneiras, cimaruba, o anis, canela do brejo, pau-amarante, o pombo e gamaleira, a gamaleira branca, como outros tempos se cantava.
Sombra só dá gamaleira, na beira do riachão. Assim achado, tudo e o mais sem sobranço nem desgosto, eu apalpei os cheios. O respeito que tinham por mim iam crescendo no bom entendido dos meus homens. Os jagunços meus, os reobaldos, raça de urutu branco, além, mas daí um pensamento, que raro já era que ainda me vinha de fugida esse pensamento. Então tive, o senhor sabe. O que me mortifica de tanto nele falar, o senhor sabe, o demo, que tanto me ajudasse, que quando de mim ia tirar cobro, deixa no fim me ajeito, que eu disse comigo, triste engano, do que não lembrei ou não conhecesse, que a bula dele é esta, aos poucos o senhor vai crescendo e se esquecendo. Daí mesmo que certa hora de Adorim se chegou com uma vença. Para meu sofrer, muito me lembro, de Adorim, todo formosura. Reobaldo, escuta, vamos na estreitez desse passo. Ele disse, e de medo não tremia que era de amor. Hoje sei. Reobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto. Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa eu vou contar a você. Ele disse com amor no fato das palavras. Eu ouvi mais mentindo. Eu estava longe de mim e dele, do que de Adorim, mais me disse, desentendi metade. Só sei que, no meio reino do sol, era feito parássemos numa noite demais clareada, assim figuro. Dentro de muito sol, eu estava reparando uma cena, que era um jumentinho, um jegue já selvagem, catingando no limpo do campo caçando o que roer, as ais pelos cardos. Eu não tinha de tomar tento. Em coisa mais grave, mire e veja o senhor. Pica-pau voa, é duvidando do ar. Que tal Zé Bebelo? Na hora me lembrei. Qual mal irado ou conto conforme querendo impor medo a todos. Norte de Minas, norte de Minas. O que bramava. E ele estava com razão, mas Ebebelo era projetista. Eu ia por meus constantes palpites, usando de toda ajuda que me vinha, mas prevenido sempre contra o maligno, que o que rança, o que azeda, as traças dele são novas sempre, e povoadas tantas, são que nem os tins de areia grão indo, em areal. Então eu não sabia? Ah, quase que eu estava cogitando nisso, quando o homem rosnou. Quem ele era, digo em qualidade? Um troncudo pardais, genista, filho não sei de que terra. Assim, casta de gente? Ah, não, por meu bem eu estava em todo o meu siso. Até mais, não faço caso. Eu disse, isso é, pensei dizendo, eu não queria somar com aquilo nenhum, porque cheirava ao cujo. Esses estratagemas era do demo. Eu tirei um enredo. Pois então, paz. Eu falei, me falei. Não faço conta. Me prometi. Eu estava em manhas. Estive no embalançar em equilibrável. Tico tanto pensei, mas tudo era frisado ligeiro, ligeiro, feito cavalo que presente fúria de boi. Aí escutei a voz dele tremia nervosa, como de cabrito, da maneira que gritou. A briga, um desfeliz, levei os olhos. A quem o homem era, eu já sabia, ele se chamava Treciciano, o bruto, para falar com ele só a cajado. Eu sabia. Rebem que desconfiei do demo. Ali, esse Treciciano era fraco de paciências, ou será que estivesse curtindo mais sede do que os outros? Segundo esse tremor das ventas. E pegou a malucar? Diziam que ele criava dor de cabeça e padecia de erupções e dártros. Estava falando
contra comigo, reclamando, gritou uma ofensa. Homem zuretado, esbraseia os olhos. Eu, senhor de minhas inteligências, como fica dito, eu estava podendo refletir em passo de jumento. Senhor, deixa o padre oferecer missa. Falei para mim mesmo. Eu queria tolerar primeiro porque o demo não era homem para mandar em mim e me pôr em raiva. Aí era só eu forçar a calma, tentei a dor. Depois, com palavras de energia boa, eu acautelava, evitando a gerimbamba. E daí repreendia esse transiziano, revoltoso próprio por autoridade minha, mas sem pau nem pedra, que dessa, chefe eu, o não me pilhava. Passo. Posso pegar de novo? Pode. Mas, quem diga, um faz, mas não estipula. O que houve, que se deu, que vi. Como a sede sofrida, um incha, padece nas vistas, chega, fica cego. Mas vi, foi num átimo, como que por distraído, num dividido diminuto. A gente perde o tino por 10 anos. Vi, ele, o chapéu que não quebrava bem, o punhal que sobressaía muito na cintura, o monho, o mudar das caras. Ele era o demo, de mim diante. O demo fez uma careta, que sei que brilhava. Era o demo, por escarnir, própria pessoa. E ele endireitou pontudo para sobre mim, jogou o cavalo. O demo, em mim, danou-se. Como vinha terrível naquele agredimento de boi bravo. Levantei nos estribos, e esse luziu a faca, a fiafe, e o rol de ódio de enfiar e cravar, se debruçando para diante todo. Tirou uma estocada, cerrei com ele. A ponta daquela pegou, por um mau movimento, nas coisas e trens que eu tinha na cintura e a tiracol. Se prendeu ali, um mero, às asas que eu, com a minha quissé, alambe leal, pageuzeira, em dura mão, peguei por baixo o outro, encortei e recortei, desde o princípio da nuca. Ferro ringiu, rodeando em ossos, deu o assovião esguichado. No silesar, o cano do ar, e mijou alto o sangue dele. Cortei por cima do Adão. Ele, outro, caiu do cavalo. Já veio antes do chão com os olhos duros, apagados. Morreu, maldito. Morreu com a goela roncando na garganta. E o que olhei? Sangue na minha faca. Bonito brilho, feito um verniz veludo. E ele estava rente aos espinhos de um mandacaru quadrado, conforme tinha sido. Ó, mas ninguém não vê o demônio morto. O defunto que estava ali era mesmo o do Tresiziano. A morte dele deu certo. E era, segundo tinha de ser? E tinha de ser, portanto, que o demo não existe. As tramóias, armadilhas, nem nunca mais, daí por diante, eu queria pensar nele. Nem no pobre do Tresiziano, que estava ali, degolau, que eu tinha. Um frio profundíssimo me tremeu. Sofri os pavores disso, da mão da gente ser capaz de atos sem um pensamento ter tempo. Somente todos me gabaram, com elogios e palavras prezáveis, porque a minha chefia era com presteza. Fosse de tiro, tanto não admiravam a tanto, porque a minha fama no gatilho já era a qual, a faca, e fiz. E do outro grupo, longe, mas que era o mais perto, da banda da mão esquerda, um escutou, ouviu e veio. Era o Giribibe, mocinho Giribibe, um cavalo preto galopeiro.
Diadorim tinha disparado o tiro, só esmo, de nervosia. Dentro de pouco, todos iam ficar cientes da proeza daquele homem tão morto, das beiras do corte. Lá nele, a pele subia repuxada, a outra para baixo tinha descaído tamanhamente, quase nas maminhas até, deixavam formado um buraco medonho, horrendo, se aparecendo com a carnança, toda a carnança. Aí a Laripe esclareceu. Ao que sei, este era da Serra de Umã. O de tão longe, o sapo leiteiro. Uns estavam remexendo nele. Não tinham pelo nos peitos. Assim, queriam desaliviar aquele corpo das coisas de valor principais, do que alguém disse que ele guardava. Um dixe, joiazinha de prata, e as esporas eram as excelentes, de bom metal. Não turviei. Morte daquele cabra era em ramo de suicídios. A modo que morreu, ele foi para os infernos? Indagou em verdade o menino Guirigó. Antes o que era que eu tinha com isso? Como todos me louvaram? Sendo minha culpa a morte, isto sei. Mas o senhor me diga, meu senhor, a horinha em que foi? A horinha? Como que o cego Borromeu garrou um fanhoso recitar pelos terços e reponsos? Medo de cego não é o medo real. Diadorim me olhava, eu estivesse para trás da lua. Só aí revi o sangue, aquele em minha roupa, a plasta vermelha fétida, do sangue alheio que grosso me breava. Mal me alimpei o queixo, eu, desgostoso de sangue, mas deixava? De sinal? Ah, não, pois ali me salteou o horror maior. Sangue. Sangue é a coisa para restar sempre em entranhas escondida. A espécie para nunca se ver. Será por isso também que imensa, mas é oculta a glória de grandeza da hóstia de Deus no ouro do sacrário, toda alvíssima, e que mais venero, com meus joelhos no duro chão. Por mais, o corpo ali ficava, para o ar do raso. Sumimos de lá. Há de que tocávamos adiante. Viajadamente eu ia, desconversei meu espírito, até as aleluias. Que, como conto, aquele trecisiano tinha redobrado o destino de triste fim de louco, pois nem bem 3 léguas andadas, daí depois, a gente saía do liso como que a ponto. Dávamos numa varzeazinha e um esporão de serra. Chapadas, digo, apeei na terra cristã. Se estava no para ver esses campos crondelbais da Bahia. Passo. Isso aí, gente. São 7:55. Então já deu nossa hora. A gente falar o que ficou aí da leitura de hoje. Bem agitada, né? O negócio, o bicho pegou hoje. E aí? Para mim ficou a frase aqui: pica-pau voa duvidando do ar. Para mim ficou uma palavra: tremeluzentemente. Diadorim me olhou tremeluzentemente. Sim. Para mim ficou: a vida é um vazio variado. E para mim, eu até achei que você fosse falar essa, que começa com a vida também. A vida é muito discordada, tem partes, tem artes, tem as neblinas de Ciruís. Quem mais? Para mim ficou... Ai, perdão, vai. Pode falar, Francis. Vai.
Certo. Para mim ficou uma frase. É porque a gente tem um recurso recorrente aqui, né? A gente está na história e de repente vem umas frases que parecem assim. Se você tira a frase do livro, parece completamente algo de filosofia. Aí você retorna ao livro e aí se engata com a história dos jagunços e vira Grande Sertão. É Mas isso tem aí. uma frase que é: eu queria tudo sem nada, aprofundar naquele raço perverso, o chão esturricado, solidão, chão a ventesma, e se engata de novo com os jagunços. Mas essa frase, eu queria tudo sem nada, aprofundar naquele raço perverso, é muito a atitude humana de Riobaldo, né? Eu acho isso impactante, realmente, do livro, juro. E outra coisa, um comentário que não é a minha frase, mas eu tenho que fazer, porque senão não vou conseguir dormir. Aquela passagem da sangue, ele está falando da sangue, gente, e de repente volta para o terreno do religioso, né? Então, isso também eu sinto que é muito impactante, porque a gente volta de novo à questão filosófica, né? Só que é uma espécie de filosofia religiosa, vamos dizer assim. E é incrível como isso deixa as pessoas pensando. Ou, bom, eu que fico pensando sem sono, sei lá. Aí, era isso, gente. Muito bom. Ai, ai. Eu ia só comentar que hoje a flora foi bem extensa, bem rica, né, Jane? Com certeza. Tem muita coisa mesmo. Agora, o que ficou para mim foi uma frase bem curtinha que ele falou, mas que tem tudo a ver com a jagunçada e tem tudo a ver com o ser humano no cotidiano, no dia a dia, no que estamos vivendo, no que já vivemos, o que estamos vivendo e o que vamos viver, né? Viver é muito perigoso. É muito perigoso. Pois é. Para mim Ler ficou muito... Grande Sertão, então, é pior de perigoso. Mais perigoso ainda. Ali é mais perigoso. Para mim ficou dessa frasezinha, mas o cego, medo de cego não é um medo real. Para mim me deu clareza sobre como ele se preza, né, cuida das imagens que ele passa para a gente, né? Ele é muito visual e ele consegue transmitir isso com as palavras. Isso, para mim, é de uma riqueza imensa, porque as imagens fazem um efeito em mim muito grande. E com essa frase ele conta um pouco disso, né? Quer dizer, o que a gente não vê não mete medo na gente, né? Medo de cego não é medo real. Uhum. Quem mais? Quem mais? Oi? Eu vou ter que falar que a cena da morte lá foi pesada mesmo, né? E pega a garganta, e pega a faca. A gente vê o sangue, não é? Não é, Jéssica? A gente vê o sangue pulando, a cor do sangue. Eu fui lendo assim, rapaz, ele pegou a faca e tchau, o gogó do cara. Gente, e quando ele olhou a faca suja de sangue, ele achou lindo. Ele falou que parecia verniz. Foi. Pois é. Loucura! É muita doideira, viu, mãe? Ai, ai. Mas é isso. É isso então, gente. Então, bora lá para a semana que vem. A gente estava fazendo umas continhas aí. Acho que tem quantos encontros mesmo? Uns 8. Uns 8 encontros, mais ou menos. Já começa a dar um negócio. Uma dorzinha. Acaba esse ano, né? Provavelmente. No máximo, início de janeiro ali. Eu acho que a gente vai passar Réveillon lendo. A virada do ano. Fazendo o final, termina o livro, termina o ano, termina o livro.
Nosso Réveillon vai ser no sertão. Opa, que beleza. Vai ser assim, vai ser assim. Feliz ano, mas pega o livro, pega o livro. É isso, por aí. Eu consegui pegar a reunião pela metade. É, Eu a gente... esqueci o meu. Eu não estou no Rio, estou em São Paulo, né? Ah, tá pertinho da gente aqui. E aí não trouxe o laptop, aí para me arrumar o Zoom foi uma dificuldade. Mas consegui. Mas 7h30 eu consegui. Beleza, ótimo. Mas então tá bom, gente. Então, boa noite para vocês. Boa noite, Quarta-feira pessoal. que vem, estamos de Boa volta. noite. Beijo para vocês. Boa noite, Boa obrigada. noite. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.